Uma manhã fria de outubro de 1952, em Leningrado, o som dos sinos da Igreja da Transfiguração corta o silêncio e o nariz da criança entreaberto sente o cheiro do aquecimento a carvão no prédio comunitário. O pequeno menino, ainda envolto num casaco modesto, cor cinza, observa através da janela os restos do cerco da cidade, as janelas quebradas e as marcas de bombardeio ainda visíveis nas paredes externas. Ele sente medo e, ao mesmo tempo, uma determinação silenciosa: sobreviver. A mãe lava roupas no grande balde de metal, no corredor do apartamento comunitário. O eco dos respingos se mistura ao choro distante das crianças que dividem o espaço. O pai, antigo marinheiro conscript, aparece cansado, olhos fundos, e abraça o filho com mãos ásperas de metalurgia. Anos depois, já jovem oficial da KGB em Dresden, ele ouve o som abafado de botas soviéticas no corredor escuro da estação. A voz grave do superior orientando-o, o cheiro intrusivo de tabaco e café forte. Uma noite, ao ouvir o estrondo distante da queda do muro de Berlim, ele sente a vibração no chão, o coração acelerar. Tudo mudou. Em Moscou, no Kremlin, ele entra numa sala grande, cortinas vermelhas pesadas, luz dourada dos lustres refletindo no piso polido. A multidão aplaude e ele sobe ao palco. A emoção mistura alívio, poder e uma sombra de culpa. No inverno russo, o vento uiva entre as colunas do Palácio do Senado, enquanto ele avalia a extensão da responsabilidade. O país, o destino. O som de tanques nas ruas, o clamor de manifestantes, o crepitar do fogo de protestos, tudo compõe o panorama. Num instante silencioso, ele fecha os olhos, ouve seu próprio batimento e sabe que não há volta. Está em cena para sempre. Mas quem é Vladimir Putin? Ele é o atual presidente da Rússia, ex-oficial de inteligência, estadista e figura dominante da política mundial. A Rússia deve ser respeitada. Se inscreva no canal. Temos novos vídeos todos os dias. Nos conte qual biografia você gostaria de ver aqui na Storyland. Eu sou William e vou te contar essa história incrível. Precisa de um áudio profissional para o seu comercial ou apresentação? Na plataforma de gravação de áudios da Sun Ilustra, você escolhe entre mais de 200 locutores profissionais, envia o seu texto e recebe o áudio gravado em até 30 minutos. Quer o áudio já finalizado com trilha sonora pronto para usar? Também temos essa opção. Tudo isso a partir de R$10. Qualidade profissional ao alcance de qualquer orçamento. Link no primeiro comentário. Vladimir Putin, presidente da Rússia. 1. Infância em Leningrado. Nossa história começa em Leningrado, em 1952. A cidade ainda carregava as cicatrizes deixadas pelo cerco nazista durante a Segunda Guerra Mundial, encerrada poucos anos antes. As ruas exibiam fachadas destruídas e marcas de bombardeios, enquanto o frio do Báltico parecia atravessar as paredes das construções soviéticas. Nesse cenário de reconstrução e austeridade, nasceu Vladimir Vladimirovich Putin, em 7 de outubro de 1952, filho de Vladimir Spiridonovich Putin e Maria Ivanovna Shelomova. O apartamento da família ficava em um kommunalka, moradia coletiva típica da União Soviética. Várias famílias compartilhavam banheiro e cozinha, o que gerava convivência forçada, mas também solidariedade entre vizinhos. O pai, veterano da Marinha e participante da defesa de Leningrado, trabalhava em uma fábrica de vagões. A mãe, dona de casa, era uma mulher simples e religiosa, sobrevivente de um período de fome e frio extremos. Essa atmosfera de escassez moldou o menino, que cresceu entre ruínas e histórias de resistência, como observou o historiador russo Orlando Figes em A People's Tragedy, 1996. Leningrado foi uma cidade onde a sobrevivência
era um ato de coragem diária. Essa frase resume bem o ambiente que forjou o caráter de Putin. Desde cedo, ele aprendeu que silêncio, disciplina e lealdade eram virtudes essenciais. Durante a infância, demonstrava um temperamento introspectivo e determinado. Segundo relatos de professores da escola número 193, onde estudou, era um aluno reservado, mas competitivo. Gostava de filmes sobre agentes secretos soviéticos, o que despertou cedo seu fascínio pelo serviço de inteligência. A década de 50 na União Soviética foi marcada pelo fim do stalinismo e pela ascensão de Nikita Khrushchev. As promessas de modernização contrastavam com a pobreza cotidiana. Em Leningrado, as filas por alimentos continuavam longas e o racionamento ainda era lembrança recente. O pequeno Vladimir cresceu nesse paradoxo. Um país que se dizia poderoso, mas onde o cidadão comum lutava diariamente por pão e dignidade. Um aspecto pouco conhecido, porém significativo, foi o envolvimento do pai em um grupo de vigilância ligado ao Partido Comunista. Essa proximidade com a estrutura estatal introduziu o menino à noção de poder e controle, temas que o acompanhariam por toda a vida. O jovem Putin encontrou refúgio nas artes marciais. Aos 12 anos, começou a praticar sambo, uma luta russa criada para o treinamento militar, e depois judô, modalidade pela qual desenvolveria grande respeito. Em entrevista anos mais tarde, afirmou: "O judô ensina que até um adversário mais forte pode ser vencido com equilíbrio e inteligência." Essa filosofia marcaria seu modo de enfrentar rivais políticos. O contexto urbano e social da Leningrado dos anos 60 foi analisado pelo professor Luiz Alberto Moniz Bandeira, em estudo publicado pela Universidade de Brasília em 2006. Ele observou que a geração soviética pós-guerra cresceu entre o orgulho pela vitória e o trauma pela destruição. Essa geração, segundo Bandeira, tornou-se mais pragmática, disciplinada e desconfiada do Ocidente, traços que se refletiriam na formação do futuro líder russo. Enquanto muitos colegas sonhavam em deixar a cidade, Putin observava atentamente o comportamento das pessoas ao redor. Contou em sua biografia oficial que, ainda criança, percebi que não adiantava lutar até o fim. Era preciso antecipar o movimento do outro. Essa mentalidade estratégica o acompanharia por toda a vida. Sua mãe, Maria Ivanovna, era profundamente religiosa, embora mantivesse a fé em segredo. Durante o regime soviético, o culto público era reprimido e a religião tratada como superstição. Mesmo assim, levava o filho à igreja ortodoxa em dias de festa, escondendo pequenos ícones em casa. Essa dualidade entre fé íntima e estado ateu marcou as primeiras percepções do menino sobre poder e moral. O frio, a carência e a vigilância constante criaram nele uma sensibilidade aguçada para o perigo e a oportunidade. Na juventude, amigos o descreviam como observador e implacável nos jogos de rua. Aprendeu cedo que em Leningrado sobrevivia quem calculava cada passo. À medida que crescia, o país mudava. O otimismo tecnológico de Khrushchev, simbolizado pelo lançamento do satélite Sputnik em 1957, convivia com uma sociedade marcada pela censura e pela propaganda. A televisão soviética exaltava heróis e silenciava dissidentes. Nesse ambiente de informações filtradas, Putin desenvolveu uma habilidade peculiar: ler nas entrelinhas. O professor José Arbeck Jr., da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em O Império e a Guerra, 2003, comentou que a infância soviética era uma escola de vigilância e obediência. As crianças aprendiam desde cedo a não confiar plenamente em ninguém. Essa observação se aplica com precisão ao jovem Vladimir, moldado pela desconfiança e pelo autocontrole. No fim da adolescência, ele já demonstrava interesse em ingressar nas forças de segurança do Estado. Não por ideologia, mas por
pragmatismo. Via na estrutura estatal o caminho mais rápido para ascender socialmente e obter respeito em um país onde o Estado era tudo. A infância de Putin terminou como começou, sob a sombra do regime e o frio das margens do Neva. Dali surgiria o traço que o acompanharia para sempre, o desejo de controlar o ambiente para evitar o caos. Mas ele ainda não imaginava que o verdadeiro desafio estava por vir. 2. Juventude e formação. A adolescência de Vladimir Putin coincidiu com uma das fases mais complexas da União Soviética, o período pós-Khrushchev e o início da era Leonid Brezhnev, marcado por estabilidade aparente e rigidez burocrática. Era o começo da década de 70 e a cidade de Leningrado, com seus canais e arquitetura imperial, tentava preservar sua identidade cultural em meio à uniformidade ideológica imposta por Moscou. Putin estudava Direito na Universidade Estatal de Leningrado, uma das mais prestigiadas do país. Ingressou em 1970, aos 18 anos, e logo se destacou pela disciplina e pelo interesse em temas de segurança nacional. O curso, profundamente influenciado pela filosofia marxista-leninista, também abordava direito internacional, área estratégica para o regime soviético. Durante esse período, teve como professor o renomado jurista Anatoly Sobchak, que mais tarde se tornaria prefeito de São Petersburgo e uma figura determinante em sua carreira. Sobchak era reformista moderado, aberto às ideias de descentralização administrativa, e ensinava seus alunos a compreender o direito não apenas como instrumento de controle, mas também como base da ordem social. Como explicou o professor Celso Laffer, em artigo publicado na Revista Brasileira de Política Internacional em 1991, o sistema jurídico soviético funcionava como extensão do poder político, onde o direito era subordinado à ideologia. Essa observação ajuda a entender o ambiente acadêmico que moldou o jovem Putin, um espaço em que o pensamento crítico existia, mas dentro de limites bem definidos. Entre colegas, ele mantinha postura reservada, mas era respeitado pela inteligência prática. Poucos sabiam que, enquanto estudava, já era observado pela KGB, a poderosa agência de segurança soviética que recrutava jovens promissores das áreas jurídica e linguística para carreiras de espionagem, contra-inteligência e diplomacia. Durante os anos universitários, Putin dedicou-se intensamente ao judô, participando de competições e tornando-se campeão universitário. A filosofia do esporte, equilíbrio, respeito e precisão, encaixava-se em sua personalidade controlada. Mais tarde, ele próprio afirmaria: o judô é mais do que esporte, é uma escola de vida. A vida universitária em Leningrado não era fácil. Os dormitórios eram frios, o racionamento persistia e os estudantes viviam sob vigilância constante. Ainda assim, havia espírito de camaradagem, especialmente entre os alunos de direito que viam no serviço estatal a chance de estabilidade e ascensão social. Enquanto isso, a Guerra Fria atingia novos patamares. A invasão soviética do Afeganistão em 1979 e o boicote aos Jogos Olímpicos de Moscou simbolizavam o declínio da imagem internacional da União Soviética. Internamente, o regime começava a mostrar sinais de desgaste. O historiador Sergei Medvedev, em Post-Soviet Russia, A Journey Through the Yeltsin Era, 2002, observou que a geração de Putin cresceu num ambiente de desilusão ideológica, aprendendo a confiar mais nas estruturas do que nos princípios. Essa geração, segundo Medvedev, faria a transição entre a velha guarda soviética e o novo pragmatismo russo. Putin formou-se em 1975 com uma monografia sobre o princípio da nação mais favorecida no comércio internacional. Tema aparentemente técnico,
mas que revelava seu interesse pela diplomacia e pela política global. Pouco tempo depois, foi formalmente recrutado pela KGB. O ingresso no serviço secreto representava prestígio e poder. A KGB não era apenas uma instituição de espionagem, mas o coração do sistema soviético. Como escreveu o cientista político José Luiz Fiore em estudo publicado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2004, a KGB era o espelho do Estado soviético, hierárquica, racional e movida pelo medo da desintegração interna. Essa visão explica o fascínio de Putin pelo controle e pela informação. Ele entendia que, num regime fechado, quem detinha dados possuía o verdadeiro poder. No final dos anos 70, foi enviado a Moscou para cursos de formação avançada, onde aprendeu técnicas de vigilância, idiomas e protocolos diplomáticos. Sua fluência em alemão seria decisiva anos depois, quando atuou na Alemanha Oriental. Durante essa fase, casou-se com Lyudmila Shkrebneva, comissária de bordo com quem teria 2 filhas. O casamento, aparentemente estável, seguia o padrão soviético, discrição e conformidade às normas sociais. Enquanto o Ocidente avançava tecnologicamente e o bloco socialista enfrentava a crise econômica, Putin consolidava-se como agente disciplinado e meticuloso. A juventude e a formação de Vladimir Putin não foram marcadas por ideologia ou rebeldia, mas por cálculo e observação. Ele era produto do sistema e, ao mesmo tempo, seu aprendiz mais atento. O jovem de Leningrado estava prestes a entrar no mundo das sombras, onde informação valia mais do que verdade. Aquela escolha mudaria o curso de sua vida e da história. 3. Carreira na KGB. A década de 70 chegava ao fim, e o mundo permanecia dividido entre 2 blocos opostos. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados. Do outro, a União Soviética, sustentada por um vasto aparato de vigilância e controle. A KGB, o Comitê de Segurança do Estado. Foi nesse contexto que Vladimir Putin iniciou sua carreira no coração do sistema soviético. Após concluir o curso de Direito, ele foi encaminhado à escola número 401 da KGB, em Moscou, onde recebeu treinamento intensivo em contra-espionagem e operações secretas. Aprendeu técnicas de vigilância, criptografia e interrogatório psicológico. Segundo o historiador britânico Christopher Andrew, em The Sword and the Shield, 2001, a KGB formava agentes para viver entre o anonimato e a duplicidade. Suas vitórias raramente eram públicas e seus fracassos jamais admitidos. Putin encaixava-se perfeitamente nesse perfil. De natureza reservada, demonstrava controle emocional e disciplina. Seus instrutores o descreviam como eficiente e preciso, qualidades essenciais para o tipo de trabalho que viria. Em meados de 1985, foi designado para Dresden, na então Alemanha Oriental, onde atuou como agente de ligação entre a KGB e a Stasi, a polícia secreta alemã. Dresden era uma cidade pacata, mas estratégica. Localizada próxima à fronteira com a Alemanha Ocidental, era um ponto sensível da espionagem durante a Guerra Fria. Ali, Putin monitorava cientistas, diplomatas e estrangeiros em visita ao país. Seu trabalho consistia principalmente em coleta de informações e manutenção de redes de informantes. Em entrevista concedida décadas depois, Putin descreveu essa fase como um período de observação intensa. Não participava de operações espetaculares, mas coordenava relatórios e contatos. No mundo da espionagem, a paciência era mais valiosa que a ação. A queda do Muro de Berlim, em 1989, marcou um ponto de virada. Quando multidões invadiram as instalações da Stasi, Putin estava em Dresden. No livro First Person, 1999, ele contou que, ao ver a multidão se aproximando da sede soviética, saiu do prédio com uma pistola e advertiu que os arquivos estavam protegidos. Naquela noite,
Documentos foram queimados por horas, numa tentativa de impedir que informações sensíveis caíssem nas mãos de civis. Esse episódio o marcou profundamente. Ele percebeu que o Império Soviético estava ruindo e que o Estado que o havia formado podia desaparecer da noite para o dia. O professor Gilberto Maringoni, da Universidade Federal do ABC, em artigo publicado em 2018, destacou que a experiência da dissolução do bloco socialista produziu em Putin uma aversão profunda à desordem e ao caos, alimentando a ideia de que a estabilidade é o valor supremo. Com o colapso do regime, Putin retornou a Leningrado em 1990, agora rebatizada de São Petersburgo. O país enfrentava inflação descontrolada, desemprego e o surgimento de oligarcas. A KGB, que antes simbolizava poder, tornara-se alvo de desconfiança. O agente voltou para casa convencido de que o Estado precisava ser reconstruído com autoridade e disciplina. Como observou o historiador russo Dmitry Trenin em estudo publicado pelo Carnegie Moscow Center, Putin viu de dentro a desintegração de um sistema e prometeu a si mesmo que jamais permitiria que isso acontecesse novamente. De volta a São Petersburgo, decidiu deixar oficialmente o serviço secreto. Foi então que um antigo professor, Anatoly Sobchak, reapareceu em sua vida, abrindo as portas para sua nova trajetória. Antes de ingressar na política, Putin carregava as cicatrizes invisíveis da KGB. O gosto pelo sigilo, a valorização da hierarquia e a convicção de que informação é poder. A Guerra Fria terminava, mas para ele, a lógica da guerra jamais deixaria de existir. Essa transição silenciosa, das sombras à luz pública, marcaria o início de uma nova era. 4. A ascensão política em São Petersburgo. Quando retornou à cidade natal no início dos anos 90, Vladimir Putin encontrou uma Rússia mergulhada em incertezas. O colapso da União Soviética havia desmantelado o sistema político e econômico que sustentara o país por mais de 7 décadas. A economia estava em ruínas e o caos tomava as ruas. Nesse cenário, Anatoly Sobchak, antigo professor de direito de Putin, tornara-se prefeito de São Petersburgo e buscava colaboradores leais e organizados. Putin iniciou sua trajetória política como assessor para relações internacionais da prefeitura. Seu papel era discreto, mas crucial. Coordenava projetos de cooperação econômica com empresas estrangeiras e supervisionava licenças de exportação. A cidade tentava atrair investimento externo, enquanto o país enfrentava inflação e instabilidade. A jornalista Masha Gessen, em The Man Without a Face, 2012, escreveu que Putin aprendeu rapidamente a usar as regras indefinidas da nova Rússia a seu favor. Ele era eficiente, silencioso e, sobretudo, leal. Sobchak confiava nele plenamente, chamando-o de homem que não fala mais do que o necessário. Em 1991, Putin foi nomeado chefe do Comitê de Relações Exteriores da Prefeitura. Nesse cargo, teve acesso a negociações com companhias estrangeiras e a temas sensíveis envolvendo exportação de recursos naturais. Apesar de acusações posteriores de irregularidades, nenhuma prova conclusiva o implicou diretamente. O país, por sua vez, enfrentava tentativas de golpe e o avanço de grupos oligárquicos. A dissolução da União Soviética criara um vácuo de poder e uma elite econômica emergente. O professor Carlos Eduardo Martins, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, observou em artigo publicado em 2017 que a década de 90 na Rússia foi um laboratório de capitalismo selvagem, onde ex-membros da elite soviética transformaram influência política em riqueza privada. Putin manteve-se longe dos holofotes. Era visto como técnico competente, sem ambições públicas aparentes. Sua discrição tornou-se sua principal arma. Em 1994, foi promovido a vice-prefeito, tornando-se o segundo homem mais poderoso de São Petersburgo.
Seu comportamento metódico contrastava com o estilo carismático e impulsivo de Sobchak. Enquanto o prefeito discursava em eventos, Putin cuidava de relatórios, segurança e planejamento. Essa complementaridade transformou a dupla em uma força administrativa respeitada. Entretanto, com a derrota de Sobchak nas eleições de 1996, Putin foi afastado. Por um breve período, parecia que sua carreira havia terminado. Mas, como tantas vezes na política russa, o destino tomaria outro rumo. Em Moscou, Anatoly Chubais, um dos arquitetos das reformas econômicas do governo Yeltsin, reconheceu em Putin um perfil raro, disciplinado, confiável e não vinculado a facções oligárquicas. Assim, em 1997, Putin foi nomeado vice-chefe da administração presidencial, responsável por supervisionar assuntos legais e de segurança. O professor José Luiz Fiore, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, escreveu em O Poder Global, 2004, que o Estado russo pós-soviético buscava figuras capazes de impor ordem sem ameaçar o poder central. Putin encaixava-se perfeitamente nessa descrição. Sua ascensão foi rápida. Em 1998, tornou-se diretor do FSB, sucessor da KGB. O novo cargo lhe devolveu o controle e o prestígio perdidos com o colapso soviético. No comando do FSB, reorganizou departamentos e restabeleceu a disciplina, recuperando antigos agentes e reforçando a estrutura de inteligência. Era um retorno simbólico às sombras, o território onde se sentia em casa. Quando o primeiro-ministro Sergei Stepashin foi afastado em 1999, o presidente Boris Yeltsin precisava de um sucessor leal e previsível. Escolheu Putin, que assumiu o cargo em agosto. Poucos meses depois, com a renúncia de Yeltsin, tornou-se presidente interino da Federação Russa. O ex-agente de Dresden havia chegado ao topo do poder. O historiador Ângelo Segrilo, da Universidade de São Paulo, destacou em artigo publicado em 2020 que Putin representava o retorno da lógica estatal centralizadora, uma resposta à anarquia neoliberal da década anterior. A trajetória de São Petersburgo a Moscou consolidou o estilo que definiria seu governo: lealdade aos superiores, disciplina burocrática e aversão à instabilidade. Putin não conquistou o poder pela eloquência, mas pela eficiência. E a partir dali, começaria a moldar a Rússia à sua própria imagem. Mas ainda não imaginava que o verdadeiro teste de liderança estava por vir. 5. O salto para Moscou e o FSB. O ano era 1997 e a Rússia ainda tentava se recuperar da desintegração soviética. Moscou era o retrato da transição. Arranha-céus privados surgiam ao lado de prédios abandonados do antigo regime. A inflação corroía salários, o desemprego crescia e a confiança nas instituições desaparecia. Foi nesse cenário que Vladimir Putin, até então um funcionário discreto de São Petersburgo, ingressou definitivamente na engrenagem do poder nacional. Sua nomeação como vice-chefe da administração presidencial, sob Boris Yeltsin, parecia modesta, mas o cargo era estratégico. Ele supervisionava questões legais e de segurança, o que lhe dava acesso direto aos dossiês mais sensíveis do Kremlin. Putin se destacou pelo método, evitava declarações públicas e concentrava-se em resultados. A burocracia russa não perdoa hesitações, escreveu o cientista político Andrei Kolesnikov, em estudo do Carnegie Moscow Center. Essa postura firme chamou a atenção dos líderes do círculo de Yeltsin, o grupo conhecido como a família, que controlava o poder por meio de influência econômica e política. Em julho de 1998, Yeltsin tomou uma decisão crucial. Nomeou Putin diretor do Serviço Federal de Segurança, FSB, sucessor da antiga KGB. Era o retorno do agente às sombras, agora como comandante. O FSB atravessava crise de credibilidade, com corrupção interna, deserções e perda de autoridade.
Putin reorganizou o órgão com disciplina militar, restaurando hierarquia e ampliando o monitoramento sobre grupos políticos e empresariais. O professor José Luiz Fiore, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, analisou essa fase em O Poder Global, 2004, afirmando que Putin compreendeu que o Estado russo só poderia renascer se voltasse a controlar os instrumentos da força e da informação. Esse raciocínio, herdado da lógica da KGB, guiaria seu modo de governar nas décadas seguintes. Durante o comando do FSB, Putin manteve contato direto com o Conselho de Segurança Nacional e com os Serviços de Inteligência Militar, GRU. Coordenou investigações sobre terrorismo, separatismo e crime organizado, problemas que haviam se espalhado pelo país após o colapso soviético. O conflito na Chechênia tornou-se o foco central da segurança russa. As forças separatistas declaravam independência e o governo central tentava manter o controle. Para Putin, não era apenas questão militar, mas de sobrevivência do Estado. Em 1999, uma série de atentados a bombas em prédios residenciais em Moscou e outras cidades causou centenas de mortes e espalhou pânico. O governo acusou grupos chechenos pelos ataques. Foi então que Boris Yeltsin, debilitado e enfraquecido, viu em Putin o sucessor ideal, um homem de ordem em tempos de caos. Em agosto daquele ano, Yeltsin o nomeou primeiro-ministro da Rússia. A imprensa reagiu com surpresa. Poucos sabiam quem era o ex-agente de Dresden. O jornalista britânico Luke Harding, em Shadow State, 2020, observou que a obscuridade de Putin era sua maior vantagem. Ninguém sabia o suficiente para se opor a ele. No novo cargo, ele agiu com rapidez e firmeza. Reforçou a ofensiva na Chechênia, prometendo aniquilar os terroristas até no vaso sanitário, frase que se tornaria símbolo de sua retórica implacável. As imagens de tanques russos avançando sobre Grozny circularam pelo mundo. Internamente, a população via nele uma figura de força, o oposto do caótico Yeltsin. O economista Vladimir Mal, reitor da Academia Presidencial Russa de Economia, comentou que Putin encarnava a nostalgia soviética pela ordem, mas sem o peso ideológico do comunismo. Essa combinação de pragmatismo e autoridade reacendeu parte do orgulho nacional perdido na década de 90. Em 31 de dezembro de 1999, Boris Yeltsin renunciou inesperadamente e Putin tornou-se presidente interino da Federação Russa. Naquela noite, em pronunciamento televisionado, prometeu estabilidade e respeito às tradições russas. O país amanheceu com um novo líder e com a sensação de que pela primeira vez desde o colapso soviético havia alguém no comando. O salto de Putin, das sombras do FSB ao Kremlin, foi o movimento calculado de um estrategista silencioso. A Rússia, cansada do caos, o recebeu como quem reencontra um velho general após uma longa guerra. Mas o poder, uma vez conquistado, exigiria algo maior. Manter o país unido sob sua própria lógica de controle. Aquele era apenas o início da reconstrução. 6. Primeiros anos como primeiro-ministro e presidente, 2000-2008. O novo milênio começou com a Rússia em busca de identidade. Quando Vladimir Putin assumiu oficialmente a presidência em maio de 2000, o país ainda enfrentava os ecos da crise de 1998, que havia derrubado bancos e empobrecido milhões de cidadãos. Sua missão era clara: restaurar a autoridade do Estado e devolver à população o senso de estabilidade. Nos primeiros meses, Putin estabeleceu um estilo de governo centralizador. Reorganizou as regiões do país em 7 grandes distritos federais, cada um supervisionado por representantes diretos do Kremlin. A medida enfraqueceu os governadores locais e reforçou o controle presidencial. O cientista político Octávio Amorim Neto, em análise publicada pela Fundação Getúlio Vargas em 2008, escreveu que
A recentralização administrativa, promovida por Putin, representou a tentativa mais eficaz de reconstrução vertical do poder desde a era stalinista. Ao mesmo tempo, ele aproveitou os altos preços do petróleo, motor da economia russa, para estabilizar as finanças. As reservas internacionais cresceram, os salários públicos voltaram a ser pagos em dia e o rublo recuperou força. Milhões de russos sentiram uma melhora real em suas condições de vida. Mas esse renascimento econômico tinha um custo: a crescente concentração de poder. Putin também enfrentou a oligarquia que dominava a economia. Magnatas que haviam enriquecido nos anos de Yeltsin começaram a ser pressionados. O caso emblemático foi o de Mikhail Khodorkovsky, dono da gigante petrolífera Yukos, preso em 2003 sob acusações de fraude fiscal. O episódio tornou-se símbolo da mensagem de Putin: ninguém estava acima do Estado. Como destacou o economista José Luiz Oreiro, da Universidade de Brasília, em estudo de 2014, o caso Yukos demonstrou a fusão entre poder político e controle econômico como base do novo capitalismo de Estado russo. No cenário internacional, Putin buscava reaproximação com o Ocidente. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, ofereceu apoio aos Estados Unidos na luta contra o terrorismo, permitindo o uso de bases russas na Ásia Central. Por um breve período, a relação com Washington pareceu amistosa. Entretanto, as divergências logo ressurgiram. A invasão do Iraque em 2003 e a expansão da OTAN para o leste europeu reacenderam a desconfiança. O próprio Putin declarou em 2007, durante a Conferência de Segurança de Munique, que um mundo unipolar é inaceitável e perigoso. A frase marcou uma nova linha divisória na geopolítica global. Internamente, a Rússia passava por uma transformação simbólica. O hino soviético foi restaurado com nova letra, a bandeira tricolor reafirmada, e a Igreja Ortodoxa voltou ao centro da vida pública. O jornalista Leonídio Tavares, em artigo na revista Estudos Históricos, 2010, observou que Putin construiu um nacionalismo híbrido, unindo símbolos do Império Tsarista, da era soviética e da modernidade capitalista. Durante seus 2 primeiros mandatos, Putin cultivou uma imagem de força e virilidade. Era filmado pescando, montando cavalos e praticando artes marciais. A estratégia midiática projetava a figura do líder infalível, um czar moderno, em contato direto com o povo. O pesquisador Stephen Hutchings, da Universidade de Manchester, descreveu isso como política de espetáculo controlado, em que a imagem substitui a ideologia. No campo militar, investiu na modernização das forças armadas e consolidou o controle sobre a Chechênia, nomeando Ramzan Kadyrov como líder regional. A paz foi imposta à força, mas trouxe estabilidade relativa. A Rússia voltava a ser respeitada e temida. A Constituição limitava o presidente a 2 mandatos consecutivos e, em 2008, Putin anunciou que apoiaria Dmitry Medvedev como sucessor, assumindo ele próprio o cargo de primeiro-ministro. Era uma manobra calculada, manter o poder sem violar a lei. O professor Paulo Fagundes Vicentini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, analisou esse movimento em obra de 2012. Putin inaugurou um modelo singular de alternância controlada, no qual a aparência democrática encobre a continuidade autoritária. Quando deixou o Kremlin naquele ano, sua aprovação popular ultrapassava 70%. Para muitos russos, ele havia devolvido ao país a dignidade perdida nos anos 90. Para outros, havia plantado as sementes de um regime cada vez mais fechado. Para Vladimir Putin, o poder não era um prêmio, era uma missão. E aquela transição, aparentemente tranquila, escondia o prelúdio de seu retorno triunfal. 7. O intervalo como primeiro-ministro, 2008-2012.
Quando Dmitry Medvedev assumiu a presidência em 2008, muitos acreditaram que a Rússia experimentaria uma abertura política. Na prática, porém, Vladimir Putin jamais deixou o centro do poder. O novo presidente era um aliado de longa data e Putin, como primeiro-ministro, continuava a influenciar todas as decisões estratégicas do governo. A chamada tandemocracia, o governo em dupla, tornou-se símbolo desse período. Medvedev aparecia como o rosto moderno e liberal da Rússia, enquanto Putin operava nos bastidores, controlando a segurança, a economia e as relações com as elites regionais. O cientista político Andrei Kolesnikov, do Carnegie Moscow Center, escreveu que o tandem foi um experimento político calculado. Putin testou a durabilidade de seu sistema, mantendo-se no comando sem o título de presidente. O cenário internacional, no entanto, logo testaria essa estrutura. Em agosto de 2008, a Rússia entrou em guerra com a Geórgia após o conflito separatista na Ossétia do Sul. O exército russo avançou rapidamente e, em poucos dias, impôs derrota às forças georgianas apoiadas pelos Estados Unidos. O mundo percebeu que o poder militar russo, que muitos julgavam enfraquecido, ainda era capaz de reagir com força. O professor Paulo Vicentini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, observou em artigo publicado em 2009 que a Guerra da Geórgia foi o primeiro aviso de que Moscou não aceitaria mais o avanço da OTAN em sua vizinhança. Essa análise refletia a nova doutrina estratégica russa, reafirmar sua zona de influência e restaurar o respeito internacional. Internamente, Putin concentrou esforços na modernização econômica. O governo lançou o Programa de Estabilização Financeira, apoiado pelos lucros do petróleo e do gás. Investiu em infraestrutura, aumentos salariais e programas de assistência social. Embora Medvedev falasse em inovação tecnológica e Estado de Direito, era Putin quem definia as prioridades orçamentárias e políticas. Em 2009, a crise financeira global atingiu a Rússia em cheio. O preço do petróleo despencou e o rublo sofreu forte desvalorização. Ainda assim, o país se recuperou mais rapidamente que outras economias emergentes. O economista Vladimir Mal, em conferência da Academia Presidencial Russa, afirmou que a resposta russa à crise mostrou o fortalecimento institucional do Estado sob Putin, controle fiscal, disciplina e centralização. No campo político, o espaço para a oposição continuava estreito. Partidos independentes enfrentavam obstáculos para registrar candidaturas e manifestações eram frequentemente reprimidas. Mesmo assim, a popularidade de Putin permanecia alta, sustentada por um discurso patriótico e pela imagem de defensor da soberania nacional. A mídia russa, cada vez mais controlada, apresentava o primeiro-ministro como símbolo de estabilidade. Ele era mostrado praticando esportes, supervisionando obras e visitando soldados. O pesquisador Stephen Hutchings, da Universidade de Manchester, descreveu essa estratégia como a construção deliberada do herói cotidiano, um líder que se confunde com o próprio povo. Durante esses anos, a relação com os Estados Unidos passou por altos e baixos. O presidente Barack Obama tentou promover o chamado Reset, uma reaproximação diplomática com Moscou. No entanto, o acordo nunca produziu resultados duradouros. Questões como o escudo antimísseis europeu e a guerra na Síria reacenderam as tensões. Em 2011, quando Medvedev anunciou que Putin voltaria a concorrer à presidência, as ruas de Moscou foram tomadas por manifestações. Milhares protestaram contra o que chamavam de eleição pré-arranjada. Mesmo assim, a estrutura política permanecia firmemente sob o controle do Kremlin. O professor Gilberto Maringoni, da Universidade Federal do ABC, observou que Putin entende o poder como uma engrenagem. É preciso girar as peças lentamente, sem jamais soltá-las. E, de fato,
Nada escapava de suas mãos. Aqueles 4 anos provaram que, mesmo fora da presidência, ele nunca deixara de governar. Quando retornou oficialmente ao Kremlin em 2012, a Rússia não apenas o reconhecia como líder, mas já o via como parte inevitável de sua história contemporânea. A estabilidade estava de volta, mas o custo seria cobrado mais adiante. 8. Retorno à presidência e consolidação. 2012-2018. A eleição de 2012 marcou o retorno triunfal de Vladimir Putin ao Kremlin. Diante de uma oposição enfraquecida e de um aparato estatal alinhado, ele conquistou mais de 60% dos votos. As ruas, contudo, ecoavam protestos contra fraudes e repressão. Enquanto milhares marchavam na Praça Bolotnaya, em Moscou, o novo presidente fazia juramento no Salão Andreevsky, cercado por guardas em trajes cerimoniais. O discurso de posse foi direto: estabilidade, patriotismo e segurança nacional. Putin prometeu defender a Rússia contra qualquer tentativa de interferência estrangeira. Era o anúncio de uma nova era, marcada pela reafirmação do poder interno e pela reconstrução da influência global. O cientista político Carlos Eduardo Martins, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, destacou em estudo de 2016 que a Rússia, sob Putin, consolidou o conceito de Estado soberano contra a lógica da globalização neoliberal. Essa noção de soberania, aliada ao ressentimento em relação ao Ocidente, guiaria as políticas externas dos anos seguintes. Internamente, Putin enfrentou desafios econômicos e demográficos. O crescimento desacelerava e a dependência das exportações de energia tornava o país vulnerável. Para enfrentar isso, lançou o programa Estratégia 2020, voltado à modernização industrial e ao incentivo à inovação científica. Ainda assim, a economia permanecia concentrada em setores estatais e sob vigilância política. A relação entre Estado e Igreja Ortodoxa se intensificou. O patriarca Kirill Prembry tornou-se um dos principais aliados do governo, legitimando o discurso moral conservador. Como observou a pesquisadora Tatiana Beringer, em artigo publicado na Revista Brasileira de Política Internacional, 2018, Putin articulou uma aliança entre Estado e religião para consolidar valores tradicionais e reforçar o nacionalismo. No campo internacional, o ponto de virada veio em 2014 com a anexação da Crimeia. Após protestos em Kiev derrubarem o governo pró-russo da Ucrânia, forças identificadas como Homens de Verde sem insígnia ocuparam a península, estratégica para Moscou. Um referendo considerado ilegal pelo Ocidente confirmou a incorporação da Crimeia à Federação Russa. O episódio redefiniu a geopolítica europeia. Sanções econômicas severas foram impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, mas a popularidade de Putin disparou internamente. Ele foi recebido como o líder que restaurou a grandeza russa. O professor Ângelo Segrilo, da Universidade de São Paulo, analisou o caso em 2019, afirmando que a Crimeia simbolizou o momento em que o nacionalismo russo substituiu definitivamente o discurso liberal pós-soviético. A política externa tornou-se mais assertiva. Em 2015, a Rússia interveio na Síria, apoiando o regime de Bashar al-Assad e reposicionando-se como potência global. Tanques e bombardeiros russos voltaram às manchetes, e Moscou retomou o protagonismo militar que havia perdido desde o fim da Guerra Fria. No plano interno, o controle sobre a mídia se ampliou, e novas leis restringiram manifestações e ONGs estrangeiras. O jornalista Leonídio Tavares, da Fundação Casa de Rui Barbosa, escreveu que a Rússia de Putin consolidou um modelo híbrido em que eleições e censura coexistem em harmonia controlada. A retórica anti-ocidental ganhou força. Discursos sobre moral, identidade e fé tornaram-se instrumentos de poder.
Ao mesmo tempo, a economia resistia às sanções com apoio da China e investimentos asiáticos. O estudioso Sergei Karaganov, conselheiro do Kremlin, descreveu esse período como a transição da Rússia para uma civilização eurasiática. Em meio à exaltação patriótica, a imagem de Putin atingiu níveis históricos. Ele era retratado como o guardião da ordem, o homem que enfrentava sozinho o Ocidente. Para muitos russos, simbolizava a continuidade de uma história milenar de resistência. Ao final de 2018, Putin completava 18 anos no poder, direta ou indiretamente. Seu rosto estava presente em escolas, praças e repartições públicas. A Rússia, sob seu comando, havia recuperado orgulho e estabilidade, mas também um novo tipo de rigidez. Como concluiu o historiador José Arbeck Jr. em ensaio de 2019, Putin não é o retorno da União Soviética, mas a síntese do passado imperial com o pragmatismo moderno. Um governante que administra o tempo como poucos, avança quando o mundo hesita. A consolidação estava completa, mas o horizonte já mostrava nuvens escuras. Uma nova tensão internacional testaria, mais uma vez, o limite de seu poder. 9. Guerra e política internacional, 2018-2025. A reeleição de Vladimir Putin em 2018 marcou o início de uma nova etapa do poder russo, caracterizada por autossuficiência política e crescente tensão com o Ocidente. Com mais de 76% dos votos, ele iniciou o mandato reafirmando o papel da Rússia como potência soberana em um mundo multipolar. Internamente, o país enfrentava desaceleração econômica, agravada por sanções internacionais e pela dependência energética. Mesmo assim, o governo manteve programas de investimento público, incentivo à indústria nacional e aumento da produção agrícola. O economista Vladimir Mal, da Academia Presidencial Russa, afirmou que a Rússia aprendeu a resistir a crises externas e criou um modelo de estabilidade interna baseado no controle estatal e no equilíbrio fiscal. Enquanto o cenário doméstico buscava estabilidade, as relações internacionais tornaram-se mais tensas. Em 2019, o relatório de Robert Mueller nos Estados Unidos reacendeu suspeitas de interferência russa nas eleições americanas. Putin negou qualquer envolvimento, classificando as acusações como absurdas e motivadas por disputa política. O episódio inaugurou um novo ciclo de desconfiança diplomática. Ao mesmo tempo, a parceria com a China se fortaleceu. Em fóruns bilaterais e encontros entre Putin e Xi Jinping, os dois países assinaram acordos estratégicos em energia, defesa e tecnologia. O professor Elias Jabbour, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, analisou que a aliança sino-russa tornou-se eixo central do mundo multipolar, com impacto direto na geopolítica global. Em 2020, o planeta foi atingido pela pandemia de Covid-19. A Rússia desenvolveu rapidamente a vacina Sputnik V, distribuída internamente e exportada para dezenas de países. Apesar das críticas iniciais à velocidade de aprovação, estudos posteriores confirmaram sua eficácia. O Instituto Gamaleya tornou-se símbolo da capacidade científica russa, e Putin apareceu publicamente defendendo o imunizante, afirmando que a ciência russa está à altura dos desafios mundiais. No mesmo ano, o Kremlin aprovou uma reforma constitucional que permitiu a Putin permanecer no poder até 2036, se assim desejar concorrer novamente. O plebiscito consolidou o modelo político russo baseado na continuidade do Estado e na centralização da soberania. Mas o evento que redefiniria toda a década ocorreu em 24 de fevereiro de 2022, o início da guerra na Ucrânia. O Kremlin justificou a ofensiva como medida de proteção das populações russófonas e de segurança nacional. O Ocidente reagiu com sanções severas, congelamento de ativos e isolamento diplomático.
A invasão alterou o equilíbrio internacional. As cidades de Kharkiv, Mariupol e Kiev tornaram-se símbolos de resistência e devastação. O professor Ângelo Segrilo, da Universidade de São Paulo, explicou que a ofensiva russa expressa uma lógica geopolítica antiga. Moscou sempre buscou manter zonas de influência próximas às suas fronteiras, o que colide diretamente com a expansão da OTAN. Com o prolongamento do conflito, a Rússia voltou-se ainda mais para o Oriente. O comércio com China, Índia, Irã e Turquia aumentou, enquanto o país reorganizava sua economia para substituir importações ocidentais. O rublo oscilou, mas o governo estabilizou as finanças com exportações de gás e petróleo redirecionadas à Ásia. A censura à imprensa e as restrições a manifestações se intensificaram. Veículos independentes deixaram o país e leis contra a difamação das Forças Armadas foram aprovadas. Mesmo assim, a popularidade de Putin entre parte da população manteve-se alta, sustentada pelo discurso de soberania e resistência. Em 2023, Putin e Xi Jinping assinaram novos acordos em Moscou, reafirmando a parceria energética e militar. O professor José Luiz Fiore, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, observou que Putin vê a guerra como parte de um processo histórico de reorganização mundial, e não apenas como um conflito regional. O Ocidente, por sua vez, intensificou o apoio à Ucrânia com armas e financiamento. A União Europeia e os Estados Unidos continuaram exigindo a retirada das tropas russas, enquanto Moscou mantinha a ofensiva nas regiões estratégicas do leste ucraniano. Em 2024, Putin foi reeleito novamente, consolidando um dos períodos de poder mais longos da história moderna da Rússia. A cerimônia de posse no Kremlin foi marcada por discursos sobre unidade e superação. Ele declarou: "A Rússia sempre sobreviveu aos momentos mais difíceis e este não será diferente." Atualmente, em 2025, o país continua em guerra, mas mantém estabilidade interna e uma economia adaptada ao bloqueio internacional. Putin, com 72 anos, segue no centro da política mundial. Admirado por uns como defensor da soberania e criticado por outros como símbolo do autoritarismo. A Rússia, sob seu comando, continua desafiando a ordem global estabelecida. E como disse o historiador Stephen Kotkin, Putin é um homem do século XX agindo em pleno século XXI, consciente de que o poder para a Rússia sempre foi questão de sobrevivência. Enquanto as nações discutem o futuro da guerra e o equilíbrio global, Putin permanece vivo, firme e cercado de mistério, observando o tabuleiro mundial com a mesma calma com que entrou nele há décadas. A história, ainda em curso, segue sendo escrita e ele, mais uma vez, está no centro dela. 10. Os anos recentes e o legado em construção, até 2025. Em 2024, Vladimir Putin foi novamente eleito presidente da Federação Russa. Aos 71 anos, consolidava mais de 2 décadas no comando do país, tornando-se o líder mais longevo da história moderna da Rússia. A cerimônia de posse, realizada no grande salão do Kremlin, reuniu autoridades, religiosos e militares, simbolizando a continuidade de um poder centralizado e profundamente identificado com a figura do próprio governante. Internamente, a Rússia enfrentava um equilíbrio delicado. As sanções internacionais continuavam restringindo o acesso a mercados e tecnologias ocidentais, mas a economia mantinha-se estável graças ao redirecionamento das exportações para a Ásia e o Oriente Médio. O economista Elias Jabbour, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, observou que a Rússia, sob Putin, construiu uma economia de guerra, resiliente e nacionalista, sustentada por alianças estratégicas e por um Estado forte. O país seguia adaptando-se à nova realidade global.
As grandes empresas ocidentais haviam deixado o território russo, sendo substituídas por companhias nacionais ou parcerias com empresas chinesas e indianas. O governo investia pesadamente em tecnologia militar, energia nuclear e infraestrutura, sustentando um discurso de autossuficiência e soberania. No campo internacional, as relações com o Ocidente permaneciam marcadas pela hostilidade. Desde o início da guerra na Ucrânia, o diálogo com a União Europeia e os Estados Unidos reduziu-se a canais diplomáticos mínimos. As negociações de paz pareciam distantes e a Rússia consolidava sua presença nas regiões ocupadas, enquanto a OTAN ampliava sua influência na Europa Oriental. O historiador José Luiz Fiore, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, destacou em artigo de 2025 que Putin conseguiu algo que parecia impossível: manter a coesão interna de um Estado sancionado e cercado, ao mesmo tempo em que ampliou sua influência sobre parte do mundo não ocidental. Essa análise resume a visão de Moscou sobre o equilíbrio global, não como isolamento, mas como reposicionamento estratégico. Na política interna, a aprovação popular de Putin continuava alta, especialmente nas regiões rurais e entre os mais velhos. Seu discurso de estabilidade e segurança contrastava com o cansaço das populações urbanas, afetadas por inflação, dificuldades de importação e restrições à liberdade de expressão. A mídia independente operava parcialmente no exterior, e muitos jornalistas haviam deixado o país desde 2022. Ainda assim, a imagem pública do presidente permanecia cuidadosamente construída. Reportagens e transmissões oficiais o mostravam praticando esportes, participando de cerimônias religiosas e visitando fábricas, sempre com a mesma postura disciplinada e reservada. O jornalista Leonídio Tavares, da Fundação Casa de Rui Barbosa, escreveu que Putin domina a arte de moldar a narrativa de liderança. É o homem simples que personifica o Estado e o herdeiro simbólico da tradição imperial russa. Nos bastidores, surgiam sinais de uma transição controlada. A nova geração de políticos russos começava a ocupar cargos relevantes no governo e nas empresas estatais, indicando uma preparação gradual para o pós-Putin, embora sem indícios concretos de afastamento. O poder permanecia concentrado em torno de sua figura e de seu círculo mais próximo. No cenário global, Moscou intensificava sua presença diplomática na África e na América Latina. Em 2025, Putin participou virtualmente de cúpulas com países africanos e latino-americanos, oferecendo acordos de energia, trigo e tecnologia militar. A estratégia reforçava o discurso de independência em relação ao Ocidente e buscava novos aliados econômicos e geopolíticos. Enquanto isso, a guerra na Ucrânia seguia sem solução definitiva. O professor Ângelo Segrilo, da Universidade de São Paulo, comentou que o conflito entrou em uma fase de atrito prolongado, em que nem a Rússia nem o Ocidente desejam ceder, transformando a guerra em elemento permanente da nova ordem mundial. A posição russa baseava-se em manter o controle territorial já conquistado e usar a diplomacia para consolidar ganhos políticos. No Kremlin, Putin mantinha a rotina disciplinada que o acompanhava desde os tempos da KGB, reuniões matinais, relatórios diários e aparições públicas pontuais. Mesmo sob pressão internacional, continuava a exercer o comando com serenidade visível, raramente demonstrando emoção. Aos olhos do mundo, Vladimir Putin permanece uma das figuras mais controversas e influentes do século XXI. Para seus apoiadores, representa a restauração da grandeza russa. Para seus críticos, a cristalização de um sistema autoritário. Mas, para a história, é sobretudo o homem que sobreviveu a todos os colapsos do país e permaneceu onde muitos caíram. Em 2025, a Rússia segue viva, complexa e imprevisível.
E Putin ainda está lá, no centro do poder, observando o mundo com o mesmo olhar frio e calculado que o acompanhou desde Leningrado. Seu legado ainda está sendo escrito, e por enquanto, ele próprio continua sendo o autor.